Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13. 16, 13. Quem trouxe Bíblia, abra, por favor. Quem não trouxe Bíblia, diga: ajude um servo a chegar lá. Diz assim o texto: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, que dizeis? E vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vivemos o pior período da igreja na terra, numa era onde não há nenhum respeito mais à nossa fé. A fé cristã tem sido ridicularizada, afrontada, banalizada. Estamos vivendo numa era onde a igreja ainda está na terra, e essa era já é chamada de era pós-cristã. Quem já se viu? Diga assim: quem já se viu? Diga: quem já se viu? Olhe para mim, por favor. Quem já se viu? Diga: quem já se viu? A igreja está aqui. Diga: a igreja está aqui. A igreja está aqui ainda. A igreja está aqui ainda. A igreja ainda está na terra. Há um que ainda detém, até que do meio seja tirado. E então se manifestará o filho da perdição, o iníquo, a qual o Senhor desfará com o sopro das suas narinas. Mas a igreja ainda está na terra. Então essa era jamais poderia ser chamada de era pós-cristã. Nós ainda estamos na terra. Vivemos um período onde o ceticismo, o secularismo, o relativismo e o paganismo têm imperado. O ceticismo que empedra o coração das pessoas, e ainda que elas ouçam o mais sublime dos cânticos, a mais belas das poesias a respeito desta mensagem linda chamada Evangelho de Jesus, elas não abrem os seus corações. Estamos vivendo um período de secularismo profundo, onde os princípios emanados da palavra de Deus, da cultura judaico-cristã, têm sido pisoteados, blasfemados, escarnecidos, afrontados e o pior, secularizados. Secularizar é banalizar. Secularizar é tirar algo do castiçal de sagrado e colocar à altura que o homem possa pisar. Secularizar é tirar o teor de sagrado de um princípio que não pode ser negado nem substituído e colocá-lo à altura dos porcos, à altura dos animais. O que estão fazendo nesses dias é secularizando os princípios de Deus e tentando fazer surgir um novo modus vivendi, onde a palavra de Deus esteja fora, esteja à parte da vida da humanidade. Eu quero só lhes dizer: não é possível vida sem a palavra de Deus, porque a própria filosofia diz: tire as regras e as normas dos homens e eles se autodestruirão. Se você tirar os princípios de Deus do convívio social, do convívio familiar, do convívio relacional
entre marido e mulher, entre pai e filhos, entre irmãos, não subsistirá vida, não haverá vida social, não haverá vida familiar, não haverá subsistência na terra. Então secularizar é banalizar, e banalizar é cantar uma música fúnebre para a sobrevivência da humanidade na terra. Se a humanidade tivesse consciência, jamais ela escarnecia, jamais ela banalizaria os princípios de Deus, porque os princípios de Deus têm vida, os princípios de Deus têm liberdade, os princípios de Deus têm os princípios de Deus traz para o homem um fôlego de subsistência e de continuidade na terra. Outra coisa que tem acontecido é o relativismo, e o relativismo moral tem solapado a sociedade. Não existe, segundo o relativismo, mais verdades absolutas. Eles tentam negar a subsistência da verdade. A verdade é como uma luz que não pode ser escondida. A verdade é como uma luz relevante que não pode ser negada. Nós só estamos aqui nesse ginásio nesta noite porque há iluminação, porque há claridade. Enquanto há claridade podemos nos ver, enquanto há claridade podemos andar, enquanto há claridade o nosso convívio é possível. Tire a luz e a vida se extingue, tire a luz e a vida míngua, tire a luz e os homens vão se bater uns nos outros e se autodestruirão. Então também quero dizer, não é possível conviver com relativização dos princípios morais, porque isto também é princípio de cântico fúnebre para a humanidade. Uma outra coisa que estamos vendo nos nossos dias é o paganismo. O paganismo tem se exacerbado, e paganizar é tirar a reverência ao Todo-Poderoso, soberano, e viver de uma forma animalesca, praticando os pecados mais espúrios e mais abomináveis ao Senhor. Paganizar é muito mais do que banalizar. Paganizar é mais profundo do que banalizar. Enquanto banalizar é trazer para o status da percepção rasa do homem, paganizar é aprofundar-se em abominação, é fazer aquilo muito pior do que o que já é pior. O mais ruim é banalizar, e o pior de todos é paganizar. Então, quando a humanidade paganiza, ela está se separando, se afastando totalmente de Deus. Um outro fenômeno que podemos ver nesses dias é a apostasia deliberada. Apostatar é separar. Presta atenção que eu já estou adentrando para o meio da mensagem. Apostatar é abandonar, é separar, é afastar-se. Só que não é o afastar-se de uma pessoa que se afastou da igreja, mas quando ouve um hino ela chora. Apostasia não é o afastar-se de alguém que está, a gente chama de desviado, está no mundo, mas quando ele vem na igreja, ele sente a dor dos seus pecados. Isso não é apostasia. Apostasia é algo que acontece na consciência. Alguém decide apostatar, alguém decide se afastar, e ela é a pior de todos os males que eu já lhes falei. Porque quando o homem decide apostatar-se de Deus, ele está dizendo: eu não preciso mais de Deus. Presta atenção. Quando eu coloco o meu olhar sobre esse texto, eu estou vendo Jesus mexer com o íntimo dos seus discípulos. Ele vai mexer com o íntimo perguntando o seguinte: como é que estão me vendo lá fora? O que é que eles estão enxergando em mim? Aí eles começam a falar aquilo que eles estão enxergando nele. Aí Jesus se volta para dentro da igreja, para dentro da congregação, e dirige a próxima pergunta. Deles eu não estou abismado com a concepção e aquilo que eles presumem de mim. Eu estou
dentro da minha razoabilidade estou entendendo. Mas vocês, o que vocês acham? Quem vocês acham que sou eu? O que vós dizeis quem eu sou? Preste atenção. Preste atenção. Essa pergunta tem tudo a ver conosco nesta noite. Essa pergunta tem tudo a ver com a nossa vida nessa noite. Se você está conversando com alguém, me desculpe, você não está levando a sério isto. O Senhor Jesus se volta para os seus discípulos, olha nos seus olhos e diz: e vós? E vós? O Senhor se apresenta nessa noite no 5º pré-congresso do Núcleo 5 e diz assim para mim, para você: e você? E você? Quem sou eu para você? Reynolds Price, escritor erudito bíblico americano, disse: é preciso ter uma imaginação bastante fértil para dizer que a figura mais influente, não apenas nestes 2 milênios, mas em toda a história humana, não tenha sido Jesus de Nazaré. Mahatma Gandhi diz: um homem que era totalmente inocente se entregou como sacrifício pelo bem dos outros, incluindo seus inimigos, e se tornou o resgate do mundo. Foi um ato perfeito. Albert Einstein disse: quando eu era criança fui instruído tanto na Bíblia como no Talmud. Sou judeu, mas fico fascinado pela personalidade brilhante do Nazareno. Para mim, Jesus Cristo é a personalidade mais notável de todos os tempos, de toda a história, como Filho de Deus e como Filho do homem. Tudo o que Ele disse ou fez tem valor para nós hoje, e isso é algo que você pode dizer sobre qualquer outro. Isso não é algo que você pode dizer sobre qualquer outro homem, vivo ou morto. Falou Scholem Asch, ensaísta polonês. Segundo Léo Tolstói, romancista e filósofo russo, por 35 anos eu fui, no pleno sentido da palavra, nihilista, um homem que não acreditava em nada. Comecei a ter fé 5 anos atrás, acreditei na doutrina de Jesus Cristo. Toda a minha vida passou por uma transformação repentina. Kenneth Scott disse: Jesus foi a pessoa mais influente que já viveu neste planeta, e sua influência continua aumentando. Jacques Rousseau, filósofo francês: devemos supor que a história da vida de Jesus é mera ficção? Realmente, meu amigo, ela não parece ficção. Pelo contrário, a história de Sócrates, que ninguém ousa duvidar, não é tão bem documentada como a história de Jesus Cristo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar coisas grandes pequenas, disse Augusto Cury. E você? O que diz do Filho do Homem? Isso não é uma pergunta simples nem retórica. Eu poderia dizer que a pergunta de Jesus é retórica, porque quando uma pergunta é retórica, quando quem faz a pergunta sabe a resposta daquela pergunta. Jesus olha para dentro do coração dos seus apóstolos e conhece a profundidade da experiência que eles estão tendo com eles, e ele perscruta os seus corações, como está a perscrutar os nossos corações nessa noite,
ambiente e ele olha no fundo da alma dos seus apóstolos e procura dentro delas um significado que pudesse exprimir, que pudesse explicar, que pudesse reverberar aquilo que eles, durante aqueles 3 anos, haviam enxergado e compreendido a respeito da personalidade e do convívio de Jesus. Mas ele não acha nada. Ele não acha nada nos corações vazios. Eu começo a conjecturar que parece que vejo o Senhor Jesus precisava que aquela verdade viesse à baila. Então ele intercede no seu espírito, à medida que pergunta, ele intercede ao seu espírito e diz: Espírito de Deus, eu preciso de tua ajuda, entra com providência nesse momento. Essa verdade é a verdade em que a igreja vai se firmar, essa é a verdade pela qual os jovens da Uma de Sal em Salvador irão sobreviver, essa verdade irá manter a história do meu trabalho, do meu ministério. Então Espírito de Deus entra com providência, e no meio daquele silêncio vai bradar uma voz altruísta que sai do embargo de um homem imperfeito, do ser de um homem tempestivo, do ser de um homem incompassivo chamado Pedro, e ele abre a sua boca, e aquela verdade pela qual e na qual o evangelho se sustentaria vai sair de forma sonora e vai estrondar naquele ambiente, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade faz toda a diferença. E se eu tivesse a oportunidade e o tempo fosse preciso de me dirigir para cada um dos jovens e cada um dos irmãos e cada um dos pastores e cada um dos líderes que aqui estão, numa conversa particular, eu lhes perguntasse: meu querido irmão, o que é Jesus para você? Será que ele encontraria simetria entre a resposta de Pedro e a sua resposta? Será que a nossa fé nesses dias de tamanho ceticismo, secularismo, relativismo, paganismo e apostasia, será que a nossa fé já não está boiando sobre as águas frias e gélidas deste mar banal? Será que nós não somos como um daqueles que o salmista vê, que ele diz: eu fui à tua casa no meio da multidão, uma multidão que não te louvava, uma multidão que não te conhecia? Será que somos mais um no meio da multidão? Será que somos mais um que não tem experiência? Será que somos mais um de uma fé rasa, de uma fé superficial, de uma fé que a primeira tempestade, a primeira desilusão, o primeiro sofrimento, a primeira decepção, que o primeiro grito que alguém der com você vai te afastar da presença dele? Será que nós somos um desses, desta fé rasa? Eu vi algo, e quase todos aqui devem ter visto, uma brincadeira na internet, no Facebook. 2 moças são paradas por uma entrevista de TV, e a entrevista pergunta para elas: o que vocês são? O que vocês são? Qual a religião de vocês? E aquelas 2 jovens respondem: somos cristãs. Com aquele sorriso maroto: somos cristãs. Vire para o seu jovem que está ao seu lado e diga assim: sou cristão. Sou cristão.
Aí o entrevistador faz de conta que não está filmando e diz assim: olha, deixa eu fazer uma proposta para vocês. Nós estamos fazendo uma brincadeira. É só uma brincadeira. Vocês só precisam dizer que nada. Nós não somos cristãos, não. Vocês só precisam negar a fé. Só uma vezinha. Ó, R$50 para cada uma de vocês. Quanto você precisa para negar a sua fé? O que é suficiente para você deixar que o seu cérebro se desconecte da razão da sua experiência com Ele e faça a sua fala negá-lo? O que será preciso? Qual a altura da sua negação? Será que as curvas deste belo corpo são suficientes para te negar? Será que uma noite, uma mera noite no motel da vida é suficiente para que em 1 ou 2 horas de efêmero prazer você exponha ao vitupério aquele que estendeu os 2 braços por você na cruz? Será que é a tão nítida e clara desobediência dos nossos dias que faz com que os filhos, de uma forma quase que sapiencial, descubram um jeito de enganar os seus pais no respeito a uma simples ordem de obediência? Menina, venha lavar os pratos. Espera aí. Rapaz, vá ali buscar algo para seu pai. Já vou. Já vou maroto, esperto, que pretende dar um drible. Demora meia hora para corresponder à resposta, à palavra da mãe. Uma forma de subterfúgio para não obedecer. Será que é a não obediência que está fazendo você negá-lo? Qual a profundidade da sua experiência com Ele? Qual a profundidade? Preste atenção, já começo a concluir, não saia agora, por favor. É linda a prédica exposta de Reinhold Price. O que Gandhi disse foi virtuoso sobre Jesus. O que Jacques Rousseau falou é digno de prestar atenção. Olhe para cá. Mas o que eles falaram, não vai salvar seu vizinho. O que eles falaram não vai salvar sua mãe, não vai salvar seu pai, não vai salvar seus irmãos. O que eles falaram é lindo de se ler e de se ouvir. Mas quando Jesus pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Preste atenção que isso aqui é maravilhoso. Faz favor, Everton, faz favor. Olha o que é que Jesus está fazendo. Preste atenção. Durante 3 anos, Jesus fez isso, ó, preste atenção.
Presta atenção. Durante 3 anos, Jesus deu ensinamento, instrução, se revelou para eles. Teve momentos que Jesus abriu o coração para eles. Teve momentos que Jesus chorou com eles. Teve momentos que Jesus passou fome com eles. Teve momentos que Jesus se alegrou com eles. 3 anos de compartilhamento. Agora presta atenção. Presta atenção. 3 anos foi de plantio. Diga assim, de plantio. Agora nesse momento é momento de colheita. Diga, momento de colheita. O Senhor Jesus vai falar-lhes ao coração, buscando trazer de dentro deles. Escute, de dentro deles a razão do entendimento. Durante os 3 anos do convívio com Jesus, eles deveriam ter entendido. Eu vou perguntar quantos anos você tem com Jesus e você diz, todos dizem a sua resposta. Quantos anos você tem com Jesus? Quantos anos você tem com Jesus? Todos respondam, por favor. Vamos responder um pouquinho mais alto. Quantos anos você tem com Jesus? Aí eu te pergunto, você já entendeu? Você já sabe quem Ele é? Você já sabe quem Ele é? Porque Ele agora vai perguntar para os discípulos: e vós, quem dizes ser o Filho do Homem? Lá suele baixo. Eles poderiam ter dito qualquer coisa. Tu és o multiplicador de pães. Tu és o nosso santo milagreiro. Tu és o melhor professor. Tu és o mestre dos mestres. Tu és o mestre do amor. O mestre da sensibilidade. Nada disso era o que ele queria. Ele vai dizer: tu és o Cristo. Deus abençoe, Everton. Presta atenção antes de você dar glória, para você compreender. Pode, Deus abençoe. Ele vai dizer: tu és o Cristo. Quando ele diz tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus puxa à tona e diz: não é revelação humana. Isso foi Deus que revelou. O que? Presta atenção, segure glória. O que Deus revelou? Irmãos, se nós não compreendemos isso, nós estamos perdendo tempo. Tu és o Cristo. Quando o anjo se apresenta a Maria, ele diz para ela: porque dentro de ti está sendo gerado algo que vem da parte de Deus. Ele será o Salvador, porque Ele perdoará a humanidade dos seus pecados. Então presta atenção, Cristo é Messias, é Salvador. Se eu e você não compreendemos ainda que a camisa que nós estamos vestindo tem um enquadramento apologético que diz da razão da nossa fé. Quando alguém me perguntar em quem você acredita, você precisa dizer: no Messias, no Messias, no Messias, no Salvador, no Salvador, no Salvador, na única possibilidade, no único jeito. Jesus é a única alternativa para a humanidade cética, secularizada, relativizada, pagã e apóstata. Jesus é o recomeço, Jesus é a nova chance, Jesus é o novo princípio, Ele é a forma de se encontrar com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a ressurreição e a vida, Ele é a água da vida.
quem bebe dessa água não torna a ter sede, mas jorrará dentro do seu ventre águas que vão jorrar para a vida, para a vida, para a vida eterna. Se você não entendeu isto, jovem, o seu amigo continua perdido, a sua amiga continua perdida, o seu parente continuará perdido. E quer saber o pior? Se eu não entender a verdadeira essência da missão no Evangelho, eu posso ser o melhor líder de jovens do estado da Bahia, eu posso ser o melhor pastor da igreja em Salvador, mas se eu não compreender a verdadeira e essencial missão do Evangelho, que é salvar, eu estou também incluído como um dos que está indo a passos largos para o abismo. E eu concluo essa mensagem com algo muito lindo que eu achei na internet. Não haverá intimidade com Deus se ela não for intimidade com a Bíblia. Não haverá intimidade com Deus se não for intimidade com a palavra. Você pode gostar do manto, você pode gostar de oração, você pode gostar de jejum, você pode dizer assim: eu sou pentecostal como eu sou. Mas se você não tiver intimidade com a palavra, você não terá intimidade com Deus, porque a palavra é a revelação de Deus. A palavra é tudo que Ele diz de si mesmo. E se é tudo que Ele diz de si mesmo, e eu quero manter um relacionamento íntimo com Ele, eu preciso saber, 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 eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso ter, eu preciso possuir, porque a palavra de Deus vai criar em mim intimidade com Ele. Em Gênesis, Jesus Cristo é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, Ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, Ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, Ele é o Mardoquai assentado firmemente no portão. Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, Ele é o pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías, Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, Ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, Ele é o amor sempre fiel. Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, Ele leva nossos fardos. Em Obadias, Ele é nosso Salvador. Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva o mundo à palavra de Deus. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o vingador. Em Abacuque, Ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, Ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, Ele é a nossa fonte. Em Malaquias, Ele é o Filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Marcos, Ele é o operador de milagres. Em Lucas, Ele é o Filho do homem. Em João, Ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, Ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Ele é a nossa justificação. Em Coríntios, Ele é a ressurreição e o que leva os nossos pecados. Em Gálatas, Ele nos redime da lei. Em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, Ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus encarnado. Em Tessalonicenses, Ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Ele é a nossa bendita esperança.
Em Filemão, ele é um amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E em Apocalipse, a igreja conclama a levantar os joelhos, pois é chegada a nossa redenção. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que ressuscitou e que tem na sua mão a chave da vitória, o poder sobre a morte e a chave do inferno. Ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está no céu à direita de Deus e está aguardando o bramido da igreja, falando e pregando a sua palavra, porque a qualquer momento ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu e você precisamos crer nisto, não de forma superficial e banal. Não importa a posição que você ocupa, não importa se você é líder, se você é pastor, você precisa crer nisto, porque é a única forma de salvação, é Jesus. A única forma de salvação é Jesus. Eu quero saber neste momento, onde está alguém que se distanciou, que se afastou, ou que ainda não teve uma experiência com Ele, com esse Jesus tão belo, que os filósofos falaram, que os discípulos disseram, e que nós somos o maior testemunho. Onde está você? Onde está você? Venha, o Senhor está aqui para mudar a sua história. Se tem alguém, venha, passe aqui pelo meio e venha até aqui que eu vou orar por você. A igreja se coloca de pé. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Traga alguém para Jesus, por favor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Tem alguém vindo para Jesus? Se tem alguém vindo, ajude. Se tem alguém vindo, ajude. Não tem coisa melhor do que terminar uma festa com a alma se rendendo aos pés do Senhor. Se tem alguém, venha. Alguém que está afastado, alguém que está desviado. Talvez você está com a camisa da alma de sal, mas talvez você está longe e o Senhor quer você perto. Onde você está, meu querido, venha. Onde você está, meu querido, venha. Onde você está, meu amigo, venha para Jesus. Venha entregar a sua vida ao Senhor, venha. Corra, porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Aplauda o Senhor, igreja. Tem mais alguém, venha. Não perca essa oportunidade. Essa é a melhor oportunidade da sua vida. Venha. Glórias a Deus, que maravilha. Se tem mais alguém, venha. Quando Jesus estendeu a sua mão, canta, juventude. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido,
Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Oh glória, aplauda o Senhor forte. Tem mais. Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão. Ele estendeu a sua mão. Alabas, tineiala, unimamas, tineiancas, tobereca, colevanas, tineia, coleca, unimamas, alas, unimanas, tineia, alabas, unimanas, tineia. Se tem mais alguém, venha. Aproveite esta oportunidade linda que o Senhor te dá. Abrace ela, jovem. Glórias a Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Maravilha. Aplauda o Senhor com alegria. Não existe nada melhor do que isso. Tem mais alguém? Venha. Desça e venha. Glórias a Jesus. Vamos orar. Se tem mais alguém, vamos orar. Vamos orar. Tem alguém? Venha. Ainda dá tempo. Tem alguém? Venha. A juventude pode cantar assim para a gente concluir. Eu não posso perder essa oportunidade. Ó, eu quero ouvir a juventude cantar, porque ainda tem gente para Jesus. Ainda tem. Abra sua boca e cante. Não importa. Solta a voz. Não importa. Eu quero ouvir um coral lindo. Os homens, canta homem. Quer casar, canta. Interior também. Eu quero ouvir você cantar para Jesus. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar. Não importa onde você foi, na escuridão da noite, Ele apaga mesmo. desiste de você. Venha! Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Não havia amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Eu nunca vi amor tão grande assim. Vamos orar. Senhor, aqui estão os teus filhos, Senhor. São os teus filhos, Pai, que voltam para ti. Estavam longe, mas ouviram a tua voz, ó bom pastor. Ouviram a tua voz, ó bom pastor. Eles voltaram de longe e aqui estão diante do altar, te reconhecendo como Messias, como Salvador, como Senhor deles. O que eu te peço agora é que lhes dê poder, unção, autoridade para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o mal. Enche-lhes de graça, batiza-os com teu Espírito Santo, dá-lhes de volta os dons, Senhor, e enche-lhes de poder e de autoridade para fazerem a tua obra. Isto nós te pedimos. Escreve o nome deles no livro da vida, para nunca mais sair, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Deus abençoe, queridos. Eu quero pedir aos jovens, 6 almas para Jesus. Eu quero pedir aos jovens, atenção, os jovens que conhecem esses jovens aqui, leve-os e apresente aos seus pastores, tá bom? Por favor, tá bom? Eles entregaram a vida a Jesus. Acompanhe, procure ver de onde eles são e deem total assistência para eles. Deus abençoe.